Na natureza, existem certas sementes que têm a época certa de plantar e colher. E não importa o quanto você se esforce, se você plantar na época errada, o seu esforço vai ser em vão. E quando nós falamos de mentalidade e manifestação, nós estamos falando de plantar sementes de ideias no solo do nosso subconsciente que vão germinar e se manifestar na nossa vida. E da mesma forma que a natureza tem essa ciclicidade, nós, mulheres, também somos cíclicas e existe uma hora certa para plantar e uma hora certa para colher. Como a manifestação se trata de um processo que envolve energia, regulação emocional e disciplina mental, nós precisamos levar em consideração que as mulheres são cíclicas em oposição aos homens que são lineares. Os nossos níveis de energia, a nossa disposição e o nosso emocional funciona em ciclos, como se fossem ondas que têm picos e vales. Nós somos cíclicas e nós temos fases, assim como a lua. Já os homens, eles são lineares, eles são como o sol, eles têm um ciclo de 24 horas. Existem alguns estudos de neurociência do ciclo menstrual que avaliam as mudanças que ocorrem no cérebro das mulheres ao longo de cada uma das fases do ciclo menstrual. Esses estudos, eles mostram que as flutuações hormonais afetam diretamente a nossa capacidade cognitiva, a tomada de decisão, a motivação e a nossa regulação emocional, que são coisas fundamentais no processo de manifestação, de mudança de mentalidade e etc. Mas isso não é ruim. Se tem uma coisa que eu aprendi ao longo desses anos é que a natureza é muito sábia e nada é feito em vão. Se nós temos esse tipo de ciclo e essas oscilações, elas precisam servir para alguma coisa, elas precisam ter uma função, uma finalidade. Tem que ter alguma vantagem nisso. Sempre que algo que é a sua natureza parece ser um fardo para você, significa que você não aceita aquilo. E você não aceita aquilo que você não compreende. Então, nesse caso, isso significa que em cada uma das fases do nosso ciclo, nós vamos ser melhores em uma coisa específica. Tem a fase que você é mais intuitiva e mais introspectiva, que você vai ter mais facilidade para meditar e para visualizar. Vai ter a fase em que você vai ter mais energia e disposição para agir. Vai ter a fase em que você vai estar mais comunicativa, vai ter mais magnetismo pessoal, mais criatividade. Enfim, quando você se alinha com a sua natureza cíclica e trabalha as suas intenções e a sua mentalidade em sincronia com essas fases, você potencializa os seus resultados. Então, ao invés de você insistir em fazer certas coisas no momento errado, aprender a sincronizar com o seu ciclo permite que a manifestação flua sem esforço. Você para de lutar contra o seu corpo, você para de resistir à sua natureza e começa a tirar vantagem do seu poder natural. Então, nesse vídeo, nós vamos ver o que cada fase representa, qual que é o nosso superpoder em cada uma dessas fases e quais são as técnicas e processos mais adequados para cada momento. Antes de a gente começar a falar de cada uma das fases, eu quero deixar aqui uma sugestão para quem não tem um ciclo natural, seja porque tem problemas hormonais ou porque está passando ou já passou pela menopausa. Nesses casos, a sugestão é que você sincronize com a lua. A lua também tem o mesmo sistema de fases e ciclos mensais, então é uma opção para quem não tem o ciclo natural do próprio corpo. Bom, então, como eu falei, esse processo de manifestar em sincronia com o seu ciclo consiste basicamente em saber qual a melhor técnica ou processo para utilizar em cada uma das fases. Então, é fazer a coisa certa na hora certa. Nós vamos começar pela fase lútea, que é o nosso outono interior. E por que a gente vai começar por uma fase que ela é mais calma e mais tranquila? Porque é uma fase onde a gente faz meio que um reset mental. Então é a fase perfeita para você iniciar um novo ciclo de manifestação. Essa fase ela inicia logo que a sua ovulação termina e ela pode durar de 10 a 14 dias, varia de mulher para mulher. Nessa fase pós-ovulatória, os nossos níveis hormonais que estavam em um pico, eles começam a cair. Os nossos níveis de energia também começam a cair e a gente tende a se tornar mais introspectiva. Então as nossas emoções ficam à flor da pele e a nossa intuição também começa a ficar mais aguçada. É aquele momento onde muitas vezes acontecem os sintomas da TPM. Então, essa fase é a fase ideal para você desapegar daquilo que não serve mais, incluindo emoções negativas. Essa é a fase ideal para você usar o processo de rendição, de deixar ir, que eu falei extensivamente na resenha do livro Deixar Ir, vou deixar o link do vídeo aqui, e também no vídeo onde eu mostrei como superar pensamentos negativos. Por que é a fase ideal para isso? Porque é uma fase onde as nossas emoções negativas costumam vir à tona, e é mais fácil então de você reconhecer elas,
olhar para elas e deixar elas saírem. É uma fase boa, excelente para você fazer uma limpeza emocional. É uma excelente fase também para você olhar para sua vida e fazer uma reflexão e entender o que que você quer abandonar, o que que você quer desapegar. O que que não te serve mais, o que você não quer mais. Nessa fase, você tá com os níveis de energia sendo reduzidos. Isso faz com que você fique menos disposta. Então, não é a melhor fase para agir impetuosamente. É uma fase onde você naturalmente fica mais lenta e você tem que respeitar isso. Então, focar mais no trabalho interior. É o momento de fazer uma faxina interna, de liberar todas as emoções negativas que vierem à tona, de olhar para as crenças limitantes que estão sabotando o seu progresso, de entender o que, que não está funcionando, o que você precisa deixar ir e etc. Nesse período, um diário pode ser uma ferramenta muito interessante para você utilizar, né? Um diário onde você possa estar escrevendo essas emoções que vêm à tona, um diário onde você possa estar fazendo essas reflexões sobre o que não te serve mais, o que você precisa mudar na sua vida, sejam pessoas, sejam relacionamentos, sejam hábitos, enfim. Com o final da fase lútea, a gente entra no período menstrual, que é o nosso inverno interior. Então, é quando inicia o nosso sangramento até ele acabar. Então, pode durar de 4 a 7 dias, varia também de mulher para mulher. Nessa fase, a gente tem uma queda muito brusca dos nossos níveis hormonais e dos nossos níveis de energia. É bem comum, principalmente no primeiro dia, nós sentirmos vontade de ficar deitada sem fazer nada. Não é um momento de agir, não é um momento de se esforçar, é um momento de descanso e autocuidado. Além disso, é um momento onde a gente tem muito mais acesso à nossa mente subconsciente e a nossa intuição está muito aflorada. Então, você consegue receber insights e expandir a sua consciência com facilidade. Então, esse período você pode dividir ele em duas partes. Os primeiros 2, 3 dias, que são os dias mais intensos, onde você tende a estar mais indisposta, são dias excelentes para você fazer meditação. Mas aquela meditação não uma meditação guiada ou com afirmações, aquela meditação de silêncio mental, onde você vai esvaziar sua mente, você vai se esvaziar completamente, entrar naquele silêncio mental profundo e se manter lá o máximo de tempo que você conseguir para você receber orientação divina, para você receber insights e cura, né? Para você consolidar o processo que você iniciou na fase anterior, né, de desapegar. Já nos últimos dias dessa fase, depois de a gente já ter feito aquele processo de meditação, depois de a gente já ter feito meio que aquele reset mental, já ter recebido insights e orientação, nós vamos ter mais clareza para saber o que a gente realmente quer. Então, os últimos dias desse período, você deve definir quais são as suas intenções. O que você quer manifestar? Porque agora você já sabe o que você não quer, você já resetou a sua mente, você recebeu intuições, então você pode pegar um diário e escrever todas as suas intenções, né? O que você realmente quer, o que é importante para você, com o que você vai se comprometer a partir de agora, e aí você vai plantar a sementinha dessas intenções no seu subconsciente. Então ali o final do inverno e o início da primavera, né, essa transição é a fase ideal para você focar em técnicas de reprogramar o seu subconsciente. Então, por exemplo, a técnica do Neville Goddard, de você faz antes de dormir, é uma excelente opção. Você também pode utilizar afirmações ou fazer visualização criativa, utilizar o método Silva, qualquer método que seja o seu preferido, para imprimir ideias no seu subconsciente. É uma fase onde seus níveis de energia estão muito baixos e se você se forçar à ação, se você se forçar a fazer muitas coisas, você vai gerar um estresse físico e mental. Então, algumas perguntas úteis que você pode se fazer para responder no seu diário são: quais são as crenças limitantes que eu preciso me livrar? O que eu realmente quero para minha vida agora? Como que eu quero me sentir em relação aos meus relacionamentos, ao meu trabalho, à minha saúde e etc. Na sequência, a gente entra na fase folicular, que é a nossa primavera interior. Então, essa fase inicia ali no final do sangramento e ela vai até o início da fase fértil. É a fase que pode ter uma duração variável. Então, ela pode ter aí de uns 8 a 10 dias, depende do tamanho do ciclo de cada mulher, ou ela pode se estender mais em casos excepcionais, quando a sua ovulação atrasa. Nessa fase da primavera interior, os nossos níveis de estrogênio eles começam a subir. E o aumento dos níveis de estrogênio está associado a uma melhora na nossa memória, aumento da motivação e melhora na nossa habilidade de resolução de problemas
o que torna esse período excelente para planejamento e pensamento estratégico. Aqui, as coisas que você plantou no seu subconsciente na fase anterior vão começar a germinar. Então, é aqui que vai surgir o como. É aqui que vai se formar a ponte de incidentes e as sincronicidades. Nesse momento, você vai começar a sentir os seus níveis de energia, a sua disposição aumentar, e você vai ser incentivado à ação, e é fundamental que você aproveite essa energia e haja. E faça aquilo que você tem que fazer. Então, aqui você não deve procrastinar, você tem que buscar utilizar a sua energia de forma intencional. Então, se o seu objetivo era melhorar o seu corpo, você vai ir na academia todos os dias. Se o seu objetivo era em relação ao seu trabalho, você vai aproveitar essa energia, essa disposição para dar o seu melhor no seu trabalho. Essa é a melhor fase para você iniciar projetos ou para você adquirir novos hábitos. Então, entrar na academia, começar uma dieta, fazer um curso, planejar os seus próximos passos na sua carreira, planejar viagens, coisas para sua vida, enfim. Essa não é uma fase de introspecção, é uma fase de planejamento e ação. A criatividade, ela vai aumentando a cada dia que passa, assim como os seus níveis de energia. Então você tem que fazer bom proveito disso. Porque qual é o problema de você procrastinar nessa fase, onde você tem tudo para agir, onde você tem tudo a seu favor para fazer acontecer? É que você vai se arrepender da sua procrastinação lá na sua fase lútea. É lá que você vai sentir a frustração, é lá que você vai sentir o arrependimento. E aí muitas vezes você vai tentar compensar tudo que você não fez nessa fase, na sua primavera, você vai tentar compensar lá na fase lútea, que é o seu outono. Só que lá, naquela fase, os seus níveis de energia estão caindo. Você está indisposta. Então, não importa o quanto você se force a trabalhar naquele momento, você não vai ter o mesmo ritmo. Você não vai conseguir compensar. Não é a melhor fase para ser produtiva e para fazer tudo acontecer. E aí, o excesso de esforço naquela fase vai contra a sua natureza, gera um estresse físico e mental, o que faz com que você tenha aqueles sintomas horríveis de TPM. A maior parte dos casos de TPM acontecem justamente por conta das mulheres não sincronizarem com seus corpos, não respeitarem os seus ciclos e as suas fases, né? Não terem essa consciência. Por isso, a importância de se observar e tirar o melhor proveito possível de cada uma das fases. Fazer a coisa certa no momento certo. Bom, no fim dessa nossa primavera interior, a gente tem a nossa fase fértil, que é o nosso verão interior, a fase mais curta e mais alegre, o nosso pico de energia, o nosso pico de criatividade, a nossa melhor fase de comunicação, nosso pico de magnetismo pessoal. Essa fase, ela começa ali uns 3, 4 dias antes da ovulação e vai até o dia seguinte. Muitas pesquisas já comprovaram que durante o período fértil a nossa fluência verbal, né, ou seja, nossas habilidades de comunicação são mais elevadas, então a gente também tem mais confiança social e também a gente tende a se sentir bem na maior parte do tempo. A gente consegue manter emoções elevadas na maior parte do tempo. Então esse é o momento ideal para o pensamento criativo e para interações sociais em geral que são benéficas para você. Um momento muito bom para você se expor, para você aparecer, para você fazer o que precisa ser feito. É a fase onde nós estamos mais confiantes, mais alegres, mais bonitas, mais dispostas, mais criativas e o nosso magnetismo pessoal está muito elevado. Então a nossa capacidade de atração, ela é muito forte. E é também a fase da colheita, onde você colhe os frutos daquilo que você plantou no inverno e cultivou na primavera. Você tem que pensar também que durante a sua fase fértil, especialmente durante a sua ovulação, o seu corpo ele é projetado para receber. Então, a sua resistência, ela é muito menor. Quando eu falo de resistência, eu falo de pensamentos negativos, né? De crenças limitantes, de negatividade em geral. Na resenha do livro do Abraham Hicks, Peça e Será Atendido, eles falam que o principal motivo pelo qual nós não recebemos aquilo que nós pedimos é porque a gente oferece resistência. Porque o pensamento dá a forma, mas é o sentimento que magnetiza a experiência. Então é natural que na fase onde você está mais alegre, mais confiante, se sentindo positiva na maior parte do tempo, ou seja, a fase onde você tem menos resistência e também a fase onde você tem mais magnetismo pessoal, seja a fase perfeita para você receber aquilo que você pediu, porque você consegue sustentar emoções elevadas por um período maior de tempo, ou seja, você se torna um imã muito poderoso.
Essa também é a fase da ação inspirada. Tudo que você faz aqui tende a dar bons resultados. Então, como eu falei, é uma boa fase para se expor, uma boa fase para socializar, uma boa fase para ter ações inspiradas que requerem uma maior exposição da sua parte. Infelizmente, é uma fase curta que dura pouco e a minha dica é aproveite o máximo possível dessa fase. A gente se sente muito bem nessa fase e como é uma fase onde a gente tem um pico de energia, use essa energia de forma intencional para criar aquilo que você deseja, para atrair aquilo que você deseja. É uma fase onde é muito importante também ser intencional com a sua energia para você não desperdiçar ela. Bom, então depois dessas duas fases de ação, depois que passa a sua ovulação, seus níveis hormonais começam a descer de novo, seus níveis de energia começam a diminuir, você volta para o outono interior, né, a fase lútea, onde você vai ser mais introspectiva, onde você vai desacelerar e aí começa tudo de novo. Então você desacelera, reflete sobre o período que passou, entende o que foi bom, o que foi ruim, o que você precisa desapegar. Aí você medita, faz aquele reset na sua mente, coloca ali novas intenções, planeja, age, recebe e assim sucessivamente. A manifestação é sobre alinhamento. Quando você se alinha com o universo, quando você se alinha com o fluxo natural das coisas, tudo acontece naturalmente no tempo certo. E quando nós nos alinhamos com o ritmo natural do nosso corpo e extraímos o melhor de cada fase, é exatamente isso que acontece. Porque, por exemplo, se você forçar a ação, se você forçar um trabalho intenso e se expor demais em fases onde o seu corpo pede mais introspecção, onde os seus níveis de energia estão mais baixos, você vai gerar um estresse físico e mental. Vai ser tudo muito difícil, tudo muito custoso. E da mesma forma, se você desperdiçar a fase onde você tem níveis de energia elevados, que é onde você deveria agir, mas ao invés disso, você se fecha, você se tranca e tenta meditar e tenta visualizar, vai ser mais difícil, porque você tá com níveis de energia elevados e você está em um momento que é mais propício para ação, e você vai estar desperdiçando essa sua energia. Fazendo a coisa certa, no momento certo, tudo fica mais fácil e os resultados são melhores. Teste isso por alguns ciclos e tire as suas próprias conclusões. Bom, espero que você tenha gostado desse vídeo, espero que essas informações tenham sido úteis. Eu sou particularmente fascinada por Cycle Syncing e desde que eu aprendi a olhar, aceitar e respeitar cada uma das minhas fases, eu percebi que a minha vida fluiu melhor em todas as áreas. E eu tenho certeza que se você testar, que se você aprender a observar e identificar cada uma dessas fases, você vai conseguir não só se entender melhor, mas ser mais produtiva e ser mais eficiente em cada uma dessas fases. Eu vou deixar aqui na descrição vídeos relacionados onde eu explico as melhores práticas para cada uma das fases e também vou deixar alguns livros para quem quiser se aprofundar nesse tema. Bom, era isso. Se você gostou, lembra de curtir e se inscrever no canal, caso você ainda não seja inscrito, e nós nos vemos em breve no meu próximo vídeo. Tchau!